Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra pastoral. Essa palavra, ela cabe em todas as esferas da nossa vida. Essa palavra, ela é para o pregador, para a pregadora, para o membro, para o diácono, para o obreiro. Seria muito importante que você ouvisse e no fim da mensagem, lá no fim, tendo a mesma mensagem como base, você pudesse questioná-lo a si mesmo, se você não é uma das pessoas que está seguindo alguém estranho. Claro, nem todos, né? Mas há muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem que provavelmente devem estar seguindo alguém estranho e nem se deu conta. Por isso a importância que eu ouvisse. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 1, diz assim a palavra: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja que Jesus mencionou aqui outra parte. Aquele que não entra pela porta no aprisco, mas que sobe por esta outra parte. Jesus, não sou eu, queridos. Jesus chama aquele que entra pela outra parte de ladrão e salteador. Que outra parte seria essa? É aquele que vive ao contrário da palavra de Deus. Sabe aquele alguém que concorda com as coisas que a palavra de Deus discorda? Essa é a outra parte da qual o próprio Jesus se refere. Sabe aquele evangelho liberal? Aquele evangelho que aceita tudo. Aquele evangelho que concorda com tudo que Deus se aborrece, que Deus não aceita. Jesus chama de ladrão e salteador. Essa é a outra parte da qual o próprio Jesus se refere. Para você entender melhor, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas que lhe pertencem. Veja, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, fazer sair. É interessante esse fazer sair, porque se você parar e fazer rapidamente uma reflexão, você vai perceber no livro de Números, lá em Números, né? No livro de Números, eu até marquei aqui para não me fugir da memória, 27:15. A Bíblia diz que Moisés disse para Deus: Senhor, levanta alguém, coloca na frente dessa congregação, alguém que faça sair e que faça entrar, para que as tuas ovelhas não fiquem como ovelha que não tem pastor. Moisés estava completando os seus dias e Deus iria colocar alguém no posto de Moisés. Esse alguém foi Josué, o qual o próprio Moisés pediu para Deus: coloca alguém ou levanta alguém para continuar cuidando do teu povo, que faça sair e entrar. Números 27:15 está escrito, quando ele fala sair, está se falando sair do mundo e entrar no reino. Para que as tuas ovelhas não fiquem como ovelha que não tem pastor. Ou seja, Senhor, não coloca alguém para cuidar do teu povo, alguém que seja igual ou pior que eles, mas alguém que tenha responsabilidade, alguém que cuide com amor, alguém que possa de fato disciplinar, exortar, alguém que possa de fato cuidá-lo como elas precisam serem cuidadas. Não alguém que deixe se perder, mas alguém que faça sair e entrar, ou seja, sair do mundo e entrar no reino. Números 27:15. Como disse aqui no versículo 4 do capítulo 10 de João, depois de fazer sair de onde? Do mundo, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Porque a mulher de Deus ou o homem de Deus que prega a palavra, ele tem que estar sempre pronto ou disponível às suas ovelhas para cuidá-la. Eu, particularmente falando,
Eu já atendi aqui pessoas de muitas igrejas, não darei nome aqui, porque elas não puderam contar com o pastor da igreja delas. E em Provérbios 27 e 23, a Bíblia diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Lembra que lá no início eu falei do estranho? Provérbios 27 e 23 de procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Ou seja, muitas ovelhas que elas estão em determinados lugares que não podem contar com o pastor delas. Na hora que elas precisam de apoio, aquela pastora, aquele pastor não está ali para ajudar. Na hora que elas precisam de força, elas não podem contar com a sua liderança. Na hora que precisa de um conselho, não pode contar com a sua liderança. Na hora que precisa de uma oração, não tem acesso ao seu pastor, à sua pastora para conversar, para abrir o coração. Esse é o estranho do qual Jesus se refere. Esses são aqueles que entram por outra parte, conforme Jesus disse: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem são esses? São aqueles os quais as suas ovelhas não podem contar com eles. Como disse aqui no final do versículo 4. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Ou seja, o pastor, ele tem que estar sempre na frente, conduzindo, cuidando, guiando, ensinando, orientando, exortando quando precisa, repreendendo quando precisa, cenubrando quando precisa. Ele tem que estar sempre na frente das suas ovelhas. Quando eu falo na frente, eu estou falando de instruir, eu estou falando de ensinar, eu estou falando em estar à disposição das suas ovelhas. Como falei, eu já atendi pessoas aqui de várias outras denominações, não darei nome aqui como falei, porque elas não podem contar com o pastor delas. E o pastor ou a pastora, missionário ou bispo que seja, independente, ele tem que estar ali disponível para ajudá-lo, para orientar ou para ensinar no momento que as suas ovelhas precisam. Se ela está no hospital doente, ele tem que ir lá orar por ela. Se ela precisa que ele vá na casa dela, ou que a sua pastora missionária vá lá, ungir a sua casa, fazer uma oração, é o dever da sua liderança fazer isso. E há muitas ovelhas que não podem contar com a sua liderança para isso. Conta com outros e não com a sua liderança. Aqui nós temos um quadro de obreiro e tem pessoas que congregam em outros lugares e se apoia, algumas, nos obreiros aqui do ministério, porque não pode contar também com a liderança deles. Como tem pessoas de outros lugares que se apoiam em mim, na pastora, porque não pode contar com a liderança deles. E Provérbios 27 e 23 a Bíblia diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Alguém vai dizer: pastor, o senhor está falando que o senhor não quer cuidar? Não, não é isso. É porque a ovelha que congrega no lugar, se ela tem uma liderança, o pastor tem que ajudar, é a obrigação dele. Tem que estar ali à disposição dela. A liderança de uma igreja, ela tem que estar ali pronta para ajudar suas ovelhas quando ela precisa. E muitas vezes a ovelha precisa de uma oração, de uma orientação, de um conselho, de força, de apoio, e não pode contar com a sua liderança. E é esse tipo de liderança que a Bíblia menciona aqui, que sobe por outra parte. Jesus, não sou eu, Jesus chama de ladrão e salteador. Por quê? Porque está subindo por outra parte. Não está exercendo o papel de mulher de Deus, o papel de homem de Deus. Está subindo por outra parte. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas a seguem, porque lhe conhece a voz. Olha o versículo 7. Diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Se você voltar no versículo 4, você vai perceber que no final diz: vai adiante delas e elas seguem, porque lhe conhece a voz. Ou seja, a ovelha, ela segue o que aquela liderança prega. Se aquela liderança estiver correta, para onde ele está indo, está levando a ovelha junto. Mas se aquela liderança estiver errada,
Se ele estiver perdendo a salvação, a ovelha está perdendo a salvação junto com ele. Salmo 49:14, a Bíblia diz que esse tipo de liderança representa a morte na vida das suas próprias ovelhas. É como se ela estivesse seguindo o estranho. Teoricamente parece estar seguindo corretamente. Só que na verdade a ovelha que não pode contar com a sua liderança é como se aquela liderança fosse um estranho para ela. E agora eu pergunto para as ovelhas, aqueles que estão seguindo o estranho: será que não tem muitas pessoas me ouvindo que não estão seguindo o estranho? Olhe para mim. Quando você precisa de uma oração, você está podendo contar com a sua liderança? Quando você precisa de apoio, você pode contar com a sua liderança? Quando você precisa de uma palavra, você pode contar com a sua liderança? Quando você precisa de um conselho, você pode contar com a sua liderança? Quando você está passando por um problema no casamento, na vida espiritual ou em alguma outra área da sua vida, você está podendo contar com a sua liderança? Se você não está podendo contar com a sua liderança, significa que você está seguindo o estranho. Significa que essa sua liderança está subindo por outra parte. E quem sobe por outra parte, como diz aqui, Jesus diz, é ladrão e salteador. Jesus é quem diz isso aqui no versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Peraí, antes de mim? Por acaso tem alguém que é antes de Cristo? Não existe ninguém antes dele, que ele é antes de todas as coisas. Então quando ele fala antes de mim, está falando que vive de forma antibíblica, que deve exercer o papel de liderança e não está exercendo. A liderança que a ovelha precisa contar com ele, não pode contar com ele. Esse é de quem Jesus se refere antes de mim, ou seja, de forma antibíblica. Não está exercendo o papel de liderança, está discordando da palavra, devia cuidar das ovelhas conforme Provérbio 27:23 e não está cuidando. E aí, se você que me ouve, você está seguindo o estranho, para onde será que o estranho está te levando? Se você não pode contar com a sua liderança, você está seguindo o estranho, porque essa liderança é estranha se você não pode contar com ela. Para onde será que ela está te levando? Para onde será que você está indo? O que essa liderança representa na sua vida, já que você não pode contar com ela? E o que você quer seguindo esse tipo de liderança ainda? Por que você insiste na dureza de coração seguindo essa liderança? Isso aqui é para que muitos possam refletir, se perguntar para onde essa liderança está te levando, para onde você está indo, e no fim do fim, o que vai te acontecer. Você já parou para pensar para onde você está indo? Pastor, eu creio na minha salvação. Você pode crer na salvação, mas se você está seguindo o estranho, não vai ser salvo. Vai lá no Salmo 49:14, vê para onde esse tipo de liderança está te levando. Eu atendo aqui pessoas de tantas outras denominações que não podem contar com o pastor deles, porque não atende, não ora. Tem pregadores que têm medo de pôr a mão na ovelha e orar, tem medo muitas vezes do mal que está na vida da ovelha passar para eles, não exerce autoridade ou não tem autoridade nem para orar pelas suas ovelhas. Para onde esse tipo de liderança está levando as suas ovelhas? Simplesmente para onde eles estão. Está lá no Salmo 49:14. Quanto o Provérbio 27:23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Ora, se você não pode contar com a sua liderança, você não pode contar com o cuidado da sua liderança própria. O que você está fazendo seguindo esse tipo de pessoa? O que você está fazendo seguindo a eles, já que não pode contar com eles? Deixa de ser cabeça dura. Deixa de ser ignorante, insistir em algo que não está te acrescentando e que vai te levar a se perder lá na frente. Porque para onde estão indo é para onde está te levando. Como disse aqui no versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Se você for em Lucas 10:41, o próprio Cristo vai repreender Marta, porque em vez de Marta fazer o que era certo, está fazendo o que era errado. De que maneira? Em vez de ouvir a Jesus, parar para obedecer, ela estava preocupada com os seus afazeres. E é assim que muitos estão hoje em dia, estão como Marta. Em vez de ouvir, não quer ouvir. Talvez você que está me ouvindo está como Marta, não quer ouvir. Prefere continuar seguindo o estranho do que ouvir a verdade. E se você que me ouve é alguém que está seguindo o estranho, se recusando a ouvir a verdade, sugere que você também está entrando por outra parte. E essa outra parte não pode te salvar. Então cuidado com o estranho.
No versículo 10, também do capítulo 10, o ladrão vem somente para roubar. O papel do ladrão é roubar, matar, mata as pessoas espiritualmente falando, né? Destrói a vida delas. O ladrão, ele mata, primeiro ele rouba, segundo ele mata. O ladrão, ele tira o que as pessoas têm, até usa a palavra para tirar o que as pessoas têm. E quando ele tira o que as pessoas têm espiritualmente, ele mata. De que maneira? Causando divisão entre elas, contaminando o coração, iludindo, induzindo ao erro, né? Incentivando as pessoas, convencendo as pessoas de que determinadas coisas não é errado, elas podem fazer. O evangelho liberal aceitando tudo. Cuidado com o estranho. O maior erro de muitas pessoas, querida, é ignorar, como Marta, por exemplo, em Lucas 10:41. O maior erro de muitos é ignorar a verdade e pensa assim: o pastor está criticando. Tem gente que ainda pensa desta forma. Então Jesus está criticando, a palavra está criticando, porque isso aqui não foi os apóstolos que falaram, embora eram usados pelo Espírito Santo. Não foi os profetas que falaram, embora eram usados pelo Espírito Santo. Não, sabe quem disse isso aqui? O próprio Cristo. Então Jesus estava criticando, então Jesus estava apontando o dedo, não, ele estava alertando para que as pessoas tomassem cuidado para com aqueles que sobem por outra parte, para com aqueles que usam a escritura para coisas indevidas, que causa ódio no coração das pessoas. Aliás, o que há de pregadores com o coração sujo, odioso, disseminando ódio no coração das pessoas, são ladrões, salteadores, subindo por outra parte. E Jesus é quem disse isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele rouba primeiro, tira o que elas têm, mata espiritualmente, mata as pessoas que eles enganam, contamina. E aí é por aí que vem a destruição. Aí ele fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No versículo 12, para finalizar, o mercenário que não é pastor. Que é o mercenário que sobe por outra parte. O mercenário é aquele que, em vez de exortar, disciplinar, repreender, vê as coisas erradas e ignora, finge não está vendo. O mercenário é aquele que agrada as pessoas, que é o mercenário, é aquele que vê um lobo foge. Por exemplo, na pandemia, as igrejas se fecharam. A hora que as ovelhas precisou de apoio, de palavra, de força, os mercenários fecharam a igreja, porque o momento da igreja permanecer aberta, que é onde as ovelhas precisavam de apoio, de força, para não perder a fé, para não morrer espiritualmente, as igrejas se fecharam. Mercenários fugiram do lobo chamado adversário, deixaram as ovelhas, Deus dará dispersa. Mercenário, o 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, embora muitas ovelhas seguem mercenários, né? Diz assim: vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa, abandona. Não foi o que aconteceu? Veio a pandemia, se não fechou a maioria, quase todas as igrejas. Mercenário fechou as igrejas, deixou elas estava pregando pela internet. Medroso, fraco, covarde, mercenário, fechou a igreja, abandonou as ovelhas. Jesus é quem diz isso, irmão, não sou eu. Não sou eu, não. Está subindo por outra parte. E quem sobe por outra parte é todos quanto vêm antes de mim. Por acaso há alguém antes dele? Se ele é antes de todas as coisas, ele está falando dos que vivem de forma antibíblica, daqueles que concordam com as coisas que a palavra de Deus discorda, aqueles que aceitam o que a palavra de Deus rejeita, aqueles que são liberais, que se aceita de forma liberal as coisas que a palavra de Deus não concorda, não aceita. São mercenários, estão subindo por outra parte, são ladrões e salteadores. Jesus que diz isso aqui. São estranhos, e o estranho para onde está indo está levando as ovelhas junto, conforme Salmo 49:14. Provérbios 27:23, procura conhecer o estado das ovelhas, cuida do teu rebanho. Então, que ao ouvir essa mensagem, você possa se perguntar se você não está seguindo alguém estranho. E se você está seguindo alguém estranho, que você se cuide, porque o que mais tem é estranho hoje em dia. O que mais tem são pessoas estranhas. Pessoas que se dizem algo que na verdade não é. E aqueles que, vou dizer aqui, o que muitas pessoas não vão gostar. Quem está seguindo estranho, na verdade, não é nem ovelha, é cabra, é bode.
porque ovelha não segue estranho. Então, se você que está me ouvindo, se você está seguindo algum estranho, você não é ovelha, porque ovelha ela ouve. Se você se diz ser ovelha e está seguindo estranho, você não é ovelha, você é cabra, você é bode, não é ovelha coisa nenhuma, porque ovelha de fato não segue estranho. Se você está seguindo alguém que vive de forma antibíblica, você não é ovelha coisa nenhuma. Vou ficando por aqui, que você possa se perguntar se você não está seguindo estranho, e se você não está agindo como cabra, em vez de ser ovelha. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.